estão bem apresentados. Então, eu queria começar agradecendo muito, tanto pelo convite quanto pela iniciativa de fazer esse evento. Agradeço muito a Regina e todo mundo que está à frente da organização desse evento. E agradeço também todos os observadores e observadoras, né, sem os quais esse projeto não estaria caminhando. E, então, é com muita alegria que eu dou início a essa mesa de agora, né, percursos, cartografias, museus e novas apropriações nos territórios. Eu acho que o combinado aqui, né, como a gente tem hora para almoçar, pedir para cada palestrante falar em 10 a 15 minutos. E aí eu vou ter que fazer aquele trabalho chato, né, de ficar controlando. Mas eu já vou, então, passar a palavra. Vou começar seguindo aqui a ordem da programação, né? Começamos por Nilcemar Nogueira, depois passamos para Tadeu Caçula e depois para Pedro Rajão. Então, passo agora para o Nilcemar. Obrigada, tá, Nilcemar, pela presença. Bom dia a todos, todas. Agradecer aqui a professora Regina Abreu, além de tudo, né, desse trabalho hercúleo e dando visibilidade a todo esse trabalho de observação, que para a gente é bastante importante, inclusive estar fazendo essa medição desses impactos da política de patrimonialização. Ainda bem que você falou bastante aqui, porque tem 10 minutos para falar um monte de coisa, enfim, vamos lá. Cumprimentar a mesa aqui, os parceiros de história, de vida, de luta. E como a Regina colocou, né, fazer mestrado, doutorado, para mim foi apenas um instrumento de luta, porque o meu maior diploma é o do samba, é de ser sambista, né? É o samba que cria uma das maiores organizações sociais, é o samba que eu acho que dá um grande exemplo de um lugar de democracia, né? E de luta coletiva por afirmação social. A própria criação das escolas de samba, ela não foi apenas um espaço social de celebração, de festa, mas de ocupação de território, né? Esse território que o Rajão ilumina com as figuras que ajudaram a construir o patrimônio material e imaterial. E o Museu do Samba, ele nasceu, né, como Centro Cultural Cartola. Pode passar. Ele nasceu como Centro Cultural Cartola exatamente quando a gente sentiu a necessidade de que você precisava mostrar a própria história de uma grande referência daquele lugar que estava passando por um apagamento, porque, como eu coloquei aqui, a Escola de Samba é criada para que você pudesse ocupar um lugar, né, que a reforma urbanística expulsa do centro pretos e pobres, e dá origem a um dos maiores espetáculos do planeta, e que hoje, quando você vai ver a figura no carnaval, né, quem empurra o carro, quem está em cima, eles voltaram a ficar aprisionados. E então o museu ele vai ter um papel muito importante, porque ele vai além desse espaço, se pensa na museologia tradicional, que é você ter uma mostra de objetos, né? Ele é um lugar de afirmação social, é um espaço de muita luta e que principalmente precisa, como diz o Samba da Mangueira, né? Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. E o importante é que contar essa história pelas nossas vozes. Pode passar. E aí, como também a professora colocou, é um lugar experiencial. Então ninguém entra naquele museu e sai como entrou. Pode passar. Acho importante esse arquétipo, né? Qual é o arquétipo deste lugar? Ele é caracterizado por uma busca de liberdade e autenticidade, desafiando normas e convenções estabelecidas. É o perfil dos rebeldes, que são frequentemente vistos como figuras que questionam a autoridade e lutam contra injustiças, movidas por um desejo de mudança e inovação. Eles podem ser impulsivos ou passionais, muitas vezes inspirando outros a se unirem à sua causa. Esse arquétipo é comum em várias narrativas, representando a luta contra opressões e busca por um novo caminho,
seja contextos sociais e culturais. E a questão é a quem cabe a narrativa. Né? Ontem, numa reunião que estávamos fazendo sobre a revitalização da exposição Cartola, e aí eu disse, vai ser um desafio dizer assim, mas essa exposição, o que ela traz de novo, né? Já que a história do Cartola foi extremamente revisitada. Então, o novo é mostrar o lado B, ou seja, e aí também derrubando mitos, porque esse lugar do pesquisador, né? Como a história da Mangueira, um certo momento, o Sérgio Cabral de Sá Mangueira foi fundado em 29, em detrimento dos depoimentos do Cartola como fundador, dizendo 28, enfim, e outros fundadores. Aí a voz do pesquisador que achou um papel, a Mangueira é fundada em 28 de abril, ela só vai desfilar em 20 do outro ano, né? Carnaval já é passado. Então você vai encontrar registros do outro ano. Como, durante essa reunião também, uma historiadora que também aqui está da Unirio, ela disse falando do MUCAB, né? O MUCAB foi um espaço que eu criei quando estava à frente da Secretaria Municipal de Cultura. O MUCAB, nossa, você já foi painel? E a visão, né, de quem vai por este lugar. E a quem cabe essa conta narrativa? Eu tenho pouco tempo, só estou provocando, depois a gente vai. Vamos lá. E aí a importância dessa preservação carregada desses sentidos, né? E o poder que tem a memória. Né? Como a Regina colocou, por que na Mangueira? Por que na Mangueira? E por que não no centro? Não. De onde que saiu esse samba? Então, é também como você vai fazer com que as pessoas cheguem a este lugar onde isso nasce, carregado nos seus sentidos. Além de dar oportunidade a esse segmento excluído a entender que cultura e educação são direitos básicos fundamentais e que ele precisa acessar. E que o corpo dele é a própria cultura, que ele passe a ver que ele não tem que ser objeto, que ele é sujeito. Pode passar. Nesse viés aí, o museu ele vai trabalhar, né, com esse pilar da pesquisa, o educativo e a transmissão de saberes, porque a transmissão do saber do samba, ela deveria acontecer de forma orgânica, né? Minha família vai para o samba, eu vou lá no encanto, por um segmento, aí eu quero ser porta-bandeira, eu quero tocar tamborim. Agora você tem que fazer oficina, porque a globalização afasta e a escola de samba virou um outro território, né? A quadra, né? Se você der um Google, você vai ver a presença da Mangueira, que é inclusive do Morro, e que ela vai lá ter algumas ações contraditórias entre o pertencimento e o acolhimento das suas raízes e das pessoas que deveriam e são a sua base social. E aí, o museu ele vai ter vários desafios, né? Mexendo, inclusive, com a política pública, levando, e a gente... eu faço várias coisas naquelas campos também, né? Temos matriarcas de samba. Então, eu criei um programa chamado Samba Negro Miltinho, que a gente circulava nas escolas públicas, contando a história do samba, né? Por meio de músicas de sambas, e aí a história do samba da cultura brasileira por meio de samba. E era incrível como isso atingia o corpo daquelas crianças e eles treinavam na hora, eles colocavam o quanto foi importante para eles saber que eles somos, né, os negros, a maioria desse país, e entender que fomos, mesmo aleijados, capazes de criar, e falando do samba, a principal referência identitária deste país. Pode passar. Aqui, então, ele é um pouco das atividades exercidas no museu, que vai a pesquisa, o registro de depoimentos, porque é importante esse registro. A gente tem lá 180 registros, metade ou mais da metade das pessoas que já faleceram, senão você vai lidar com a história contada do outro a partir do seu olhar. Né? Quantos já não ouviram falar assim, mudou o moinho que Cartola fez para a filha dele? Nunca foi. Né? Da mesma forma, tipo, a Mangueira tem verde rosa porque o Cartola era fluminense. Também não, né? Então,
nossa educação patrimonial esse letramento racial. E quando você pensa, nossa, o samba, você está falando que é a principal referência identitária desse país, e então não tinha um lugar que cuidasse dessa memória, dessa preservação, isso está no racismo estrutural, né? E aí, a questão dos negros em movimento, minha história não está contada em lugar nenhum, não, então eu vou contar. A capacitação dos professores, porque hoje tem uma lei 10.639, mas eles não acessaram o mesmo livro, né, que não tinha essa história lá. Como é que ele vai contar para a criança? Então, você tem que também criar instrumentos para poder que eles possam mergulhar, né, nesse conteúdo. Ela já vai botar papelzinho que eu estou passando da hora. O pré-vestibular, a mediação das exposições, né? As exposições, elas são mediadas. O pré-vestibular social, porque é só entrar lá no PVS Dona Zica. Ó, viu você não? Ela já me deu lá. Eu estou ligado aqui, ó. Os seminários, as rodas de sambas, essa vivência que vai poder fazer com que você efetivamente entenda que o samba é uma forma de expressão. O que é ser uma forma de expressão e o que é o samba. Não dá para ser brasileiro, você estar no Rio de Janeiro e não saber. Eu não vou responder não, tá? Vocês vão lá no museu para responder. O que é o samba? Eu sei sim, pensa em carnaval, não é carnaval. Eu sei sim, pensa no gênero musical, também, mas não é só isso. Simbora. Eu já estou relevando cartão amarelo para o meu vermelho. Aqui é um pouco das nossas exposições, das cartões que vai passar por revitalização. Ou visitem agora, ou em outubro já vai nascer a outra. Heróis da Liberdade, que vai fazer essa narrativa, né? E como que... está correndo, tá ligado? Essa narrativa de como essas pessoas, né? Porque pensa que achar que esses atores sociais, como a Daniel, né? Atores sociais, não tem consciência política do seu lugar? Claro que tem, né? E aqui nessa exposição a gente mostra isso. Aqui, eu estou dizendo... Calma aí, pessoal. Então vai passar para outros. Eu trouxe aqui, porque quando está aqui para cartografias de museus, novas apropriações dos territórios, aqui você tem a comunidade, isso aqui é feito do cimento, que ele vai reveste sua parede com o Cartola e a Zica, né? Então, o embolso dessa casa é a imagem deles. Como a Mangueira vai e cria o Museu de Território, o Museu Virtual da Mangueira. Então, aí já é um papel muito importante do Museu de Samba como inspirador, né? Porque ele vai inspirando, porque nós temos que fazer essa provocação. E aí, essa semente que você vai lançando, ela vai se espalhando no Rio em vários segmentos, em várias áreas de ações, de atuação que você precisa ter, para que efetivamente você vai consolidar, né? E aí não podemos depender da política de Estado, de governo, porque ouso dizer que nesse momento inexiste. Não é a política cultural do Rio de Janeiro, não sei se você sabe. Eu não estou vendo, não. Vai. Vou passar, se der tempo. Pode passar. Um vídeo, vai das baianas, vai. Da Mangueira. Aqui nesse carnaval, elas... eu estou até lembrando que elas receberam uma fantasia pesadíssima, né? Aí deu uma entrevista super interessante, que elas dizem, a gente vai desfilar porque a gente é Mangueira, mas ele, esse carnavalesco veio lá de São Paulo, né? E essa chefe das baianas que nunca vestiu uma baiana, e aí elas falaram muito, e pode me cortar, porque assim, não pode reclamar, né? Reclamou, cortou. E quando lida com uma coisa que mexe com o corpo, às vezes eles se calam, mas não é porque não, sabe, não tem essa apropriação, né? Ela vai ter que ser estratégico para agir. E aí, pode colocar. Depois você vai ver que quando essa reclamação, elas desfilam sem poder rodar, desfilaram com o bombeiro do lado, esperando quem vai cair primeiro. Depois, as fantasias foram no barracão para tirar o peso. E no desfile das campeãs, elas voltam com mais vezes, hoje a gente vai rodar. E foram menos, compareceram ao desfile,
menos da metade, porque ela foi multada porque ela não tinha o mínimo de baianas nos filhos campeãs. E eu achei o máximo, gostaria que não tivesse sido nenhuma. Vamos lá. Valeu. Um pouquinho mais leve, porque tirou, não tirou quase nada, mas tirou alguma coisa, entendeu? Saiu o Pano da Costa, saiu barra, então tá dando para rodar. E ganhamos espumas para colocar aqui. E o que estava machucando era o ombro. Agora dá. Pesar quando não é. Podia ter ido assim, filho de... Poderia, mas fez um efeito, não dá, visualmente? Tá ótimo. Tá ótimo. Ano que vem a gente tá aqui de novo. Hoje nós estamos aqui. Baiana quando amo, Baiana vai trazer a pesada, vai tudo. Entendeu? Nós fomos pro barracão, tirar as coisas. Com a diretora da ala, os coordenadores da ala, nós fizemos tudo. Nós fomos lá, dar um dia de estar todo mundo aqui. Parabéns pela iniciativa. Foi necessário naquele dia, naquela entrevista. Foi necessário? Foi. Obrigado. Então, vocês gostaram, tá? Não pode esculachar nem você, nem quem falou, porque não estava mentindo, era o sentimento na hora. É isso, tá? Então, para fechar, você pode botar aí meu último slide, se der. Então, ter hoje o museu como reconhecimento de Estado, né, como patrimônio da cidade, mas ele precisa reconhecer tanto dinheiro, né, porque eu continuo trabalho cortando o pulso. Mas essa afirmação, isso é um resultado, né, de que você impacta o território, né? Ela ali já está a baiana, você imagina que já está com muita coisa, nós tiraram metade do que estava naquela baiana dentro do desfile oficial. Então, na hora que você dá a essas pessoas, é esse o papel. Museus para quê? É um museu que ele precisa levar empoderamento e dizer para as pessoas, aqui já é uma outra inspiração, pode passar hoje, que você vai dizer para as pessoas, né? Isso foi o que eu aprendi na minha casa com os meus avós, né? Que eu sou livre, né? E se eu sou livre, eu vou falar o que eu quiser. E se você achar que pode me atacar, eu vou te responder não. Então, por isso que eu falo aqui para vocês, ter o diploma do mestrado, doutorado, foi apenas para também afetar a academia, sabe? A minha pauta de pesquisa é essa. Então, assim, mestrado no CPDOC, já que eu tinha muito que trabalhar com a história oral. Quem é que chama aqui? Marieta Moraes, eu quero ela para minha orientadora. Então, é desse jeito, tá? Então, a quem cabe essa narrativa? Obrigada. Passamos agora para o Tadeu Caçola. Isso aqui corre menos risco de acabar a bateria. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia! Tomei um susto agora, pensei que esse bom dia também ia ser a culpa do carnavalesco de São Paulo, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom, primeiro, gostaria muito, mas muito mesmo de agradecer o convite do Observatório, na pessoa da Regina, que tem feito um trabalho importante de organização, de orientação desses grupos de estudos. Agradecer toda a equipe também, né? Sabrina, Bianca, todas as pessoas que têm também trabalhado muito para que, de fato, esse observatório seja já uma referência de pesquisa sobre cultura tradicional e popular, a partir do Sudeste, mas pensando todo o espectro do nosso país, não é? Também dizer para vocês da minha honra de participar também como observador desse grupo e também da alegria que estou de participar de uma mesa tão representativa e potente, não é? De pessoas que são minhas referências, né? Eu, Semar, aqui já conheço de muitos anos, acompanho, sou assim, declaradamente um fã, um admirador do trabalho e toda a potência que ela representa sobre a memória, não só do samba do carnaval, mas do povo preto do Rio de Janeiro, não é? A partir daqui do Rio de Janeiro. Rajão, que eu conheço há pouco tempo, mas que já tem uma admiração imensa pela importância do trabalho que ele realiza aqui no Rio de Janeiro. E também Simone, que tem essa pesquisa importante sobre a Pequena África aqui no Rio, já trocamos, né, em outra oportunidade. E Gabriel, primeira vez que está te conhecendo aqui, meu colega de Sociologia, que veio para debater, espero que seja um bom debate aqui no dia de hoje. Peço licença para minha ancestralidade, para estar aqui, porque sem a minha ancestralidade não teria a mínima condição de estar aqui, porque eles foram muito sagazes por ter criado as principais, mais importantes, mais sofisticadas tecnologias, que foi a garantia da minha sobrevivência. Então, estou aqui falando por eles também.
Peço licença para esse Laroê, para ver os caminhos. Laroê. Laroê. Vamos lá falar então que é o dono dos caminhos, não é? Eu trouxe, na realidade, 3 contribuições, 3 pontos para tentar contribuir aqui com o debate. Embora saibamos que estamos trabalhando pela lógica do tempo brancocêntrico ocidental, que limita o tempo afro-orientado, né, que é muito mais expansivo do que o tempo ocidental, mas em 10 minutos eu vou tentar aqui trazer 3 pontos para contribuir com o estudo e contribuir um pouco com o nosso debate. O primeiro ponto é trazer um pouco a ideia de como a pesquisa sobre as pequenas Áfricas em São Paulo foi recordada na pequena África paulistana, que resultou no livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, que é este documento, esse livro, que faz parte dessa pesquisa, para desmistificar essa ideia de que São Paulo é uma terra de italianos, né? Já dizia José Carlos dos Santos, nem tudo é italiano, né? Um pesquisador importante que vai trazer um pouco sobre as nossas presenças, contribuições e as digitais negro-africanas na constituição, na construção não só apenas cultural e econômica, mas também tecnológica da cidade de São Paulo, não é? Foram as nossas tecnologias que foram fundamentais para poder estabelecer a cidade de São Paulo e colocar São Paulo, inclusive, hoje como uma locomotiva, não é? Econômica, essa baboseira toda que o capitalismo sempre coloca a cidade de São Paulo nesse lugar, ignorando as nossas tecnologias, ignorando a nossa contribuição, as nossas digitais também, sobretudo no processo arquitetônico da cidade de São Paulo, que também é um patrimônio cuja população também é invisibilizada e apagada, as digitais da construção da nossa cidade. Esse é o primeiro ponto, não é? E foi essa pesquisa que me trouxe ao observatório, né? Com o convite aqui também da Sabrina, que gentilmente, depois de um curso que eu dei, né, na Casa Mário de Andrade, em São Paulo, e a Sabrina entendeu que era importante fazer o convite e logo de pronto fui acolhido aqui, muito bem acolhido, inclusive, aqui pelo observatório. Estou muito feliz, viu, gente, de estar aqui mais uma vez com vocês. O segundo ponto que eu quero contribuir é sobre a memória, uma ideia, né, um conceito que está construído a partir dos estudos sociológicos sobre cultura tradicional, sobre presença negra, que é a memória como um território de resistência, não é? Porque também é um território de resistência, a gente aciona esse território, a gente investiga, a gente consegue conectar-se a esse território a partir de uma outra tecnologia, também nossa, africana, que é a oralidade, não é? A partir da oralidade é o mecanismo que aciona a nossa memória, a resistência, porque é através da transmissão dos griots, das mais velhas, dos mais velhos, e que essa transmissão, né, é passada de geração em geração e que, portanto, garante a nossa existência não apenas física, mas também epistêmica. Porque trabalhar outras epistemologias para pensar patrimônio cultural, para pensar formulação de pensamento crítico, também é fundamental que a gente saia deste eixo, né, muito imposto pela academia. Eu vi algumas críticas muito bem colocadas aqui sobre como a academia se coloca num pedestal de pensar que só a epistemologia só é possível ser construída a partir da universidade, ignorando, inclusive, as paneleiras, que têm uma formulação de conhecimento que é tão rico, ignorando, por exemplo, os cordelistas, seja do Rio de Janeiro, ou seja do Nordeste do país, ignorando a sabedoria dos mestres de capoeira também como uma formulação de conhecimento importante, não é, e crítico. E aí a memória é, sim, sem sombra de dúvida, um território importante de resistência da população negra. E o terceiro ponto, né, em 7 minutos, que a gente deve ter gastado 3 minutos aqui no tempo ocidental, né, é falar um pouco sobre um outro trabalho que a gente está realizando em São Paulo, que é são estudos sobre território, samba e memória negra na cidade de São Paulo, muito também startado a partir dessas investigações dos territórios historicamente apagados em São Paulo, né? Bairros como Liberdade, que hoje tem um debate fundamental sobre o sítio arqueológico, né? Foram encontrados remanescentes humanos, né, de pessoas negras que foram escravizadas e que a cidade de São Paulo, no processo de desenvolvimento e ampliação, assim como outras cidades, né, capitais do país, não é diferente do Rio de Janeiro, não é diferente do Recife, não é diferente de Salvador, não é diferente de Porto Alegre, não é diferente de BH, tem esse processo sistêmico de apagamento da presença negra e de construção dessas cidades, de construção também da identidade sociocultural dessas cidades, né? Então, trazer esses três pontos para tentar contribuir aqui com o debate. O primeiro ponto é discutir a cidade de São Paulo também como uma cidade negra. Uma cidade em que os povos, sobretudo afrodiaspóricos de feição banto, foram fundamentais para construir a nossa identidade cultural. A partir, inclusive, dos primeiros marcos culturais que se dão no início, no final do século XIX e início do século XX, com a ascensão do café em São Paulo, e que a partir desse processo você tem no interior de São Paulo as referências culturais que vão dar, inclusive, as bases fundantes para pensar o samba urbanizado, que dá esse pontapé inicial, sobretudo no início do século XX.
né, na cidade de São Paulo. Quando você pensa o que são os batuques, como o batuque de umbigada, o samba de bumbo, o jongo também, que ainda se manifesta de forma muito potente na cidade de Guaratinguetá, Piquete, não é? E outras manifestações culturais de feições banto, porque é muito bom fazer esse marcador, porque nós temos, sobretudo no Sudeste, essa presença da contribuição negro-africana a partir das diásporas que vem dos povos africanos da região central, dos povos conhecidos como étnico ou macrolinguísticos bantos, não é? Que vão fundar todos esses marcos culturais que a gente tem hoje a leitura de serem culturas populares, embora entendamos a importância de marcar essas culturas de digitais negras como culturas populares. A gente também tem feito um exercício de trabalhar na ideia de serem culturas tradicionais de matriz banto ou de matriz dos povos originários, por conta dessa história toda inaugurada pela Escola de Frankfurt, né, que vai discutir a ideia de que a cultura popular é uma cultura de massa, uma cultura de alienação, onde a cultura erudita que é a música ou a cultura que vai trazer uma espécie de letramento ou uma espécie de pensar a formação do pensamento crítico, né? De trazer uma outra forma de enxergar as relações com a cultura. Então, trabalhar também a ideia das culturas populares na perspectiva de que, para nós, ela não passa pela chave do popular, mas também é um lugar de erudição. A partir da nossa leitura, né, afro-orientada, é fundamental que a gente desconstrói também essa ideia desses marcadores, sobretudo inaugurados a partir do pensamento iluminista, que coloca a gente em caixinhas étnicas e coloca a gente no lugar de pouca importância, não é? Então, acho que é importante dizer isso. E na cidade de São Paulo não foi diferente, até porque as diásporas africanas se deram em todos os cantos do nosso país, né? Não foi apenas no Nordeste. Nós sabemos que o principal portal, né, mais tenso, mais traumático, mais perverso se deu aqui no caso do Valongo, onde nós tivemos cerca de 5 milhões quase, né, de africanos entrando e que foram também levados para esse processo de ascensão do desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que foi a questão da cultura, da cafeicultura. E que ali você tem esses marcadores culturais. Para a cidade de São Paulo, muitos migraram do interior, mas muitos já existiam lá, inclusive a pesquisa vai trazer um pouco isso, né, de como já tinha um processo antes do processo todo da imigração europeia, sobretudo para a cidade de São Paulo, sobretudo dos italianos, de outros grupos sociais da Europa que foram para lá também, teve também ali uma presença significativa e importante para poder iniciar o processo de identificação cultural, social, econômica e também arquitetônica da cidade de São Paulo. Então, essa presença negra na cidade, ela se dá muito antes desse processo. E aí você entra, então, uma política no Brasil, que é a política do eugenismo, e vai começar uma política de branqueamento, não só de corpos negros que fazem parte desse processo, muito em função impulsionado a partir do primeiro censo nacional do país de 1830, 1837, que vai colocar a população negra no Brasil como 80% da população presente nesse território. Então você inicia um processo não só de substituição da mão de obra escravizada, mas também uma política eugenista de branqueamento do nosso país. Então essa política eugenista ela vai se dar também na medida que você começa um processo de, sobretudo na cidade de São Paulo, de modernização da cidade de São Paulo, quando a cidade vai se expandindo, porque o setor econômico começa a ganhar uma hegemonia, uma força, a cidade começa a se modernizar, começa a se verticalizar, e essa verticalização, essa modernização e essa expansão, ela tem muito uma ligação com a arquitetura europeia. E aí essa arquitetura europeia que está sendo pensada para a cidade de São Paulo, ela não combina com corpos negros. Ou melhor, corpos negros não combinam com o projeto ideário de cidade de São Paulo com vistas às feições de civilização europeia. Então, o que vai começar a acontecer? Aquilo que acontece em todas as grandes cidades do país. O processo de eugenismo, o processo de higienização étnico-social, que é o que defende, inclusive, nessa pesquisa, que começa a acontecer com essa população negra para as margens. Aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que os morros foram os lugares onde essa população foi expulsa, foi alocada, por uma questão de não quererem a nossa presença nesses espaços que estão sendo pensados uma urbanização com feições europeias, e na cidade de São Paulo começam então a ser inauguradas as periferias da cidade de São Paulo. Não é? Então as periferias da cidade de São Paulo começam a receber esse contingente de pessoas. Na zona norte de São Paulo, sobretudo no bairro da Casa Verde, Freguesia, Brasilândia, toda aquela região norte, há um grande contingente de famílias negras que são levadas para esse território, nesse processo de expansão, e a gente discute, inclusive, né, a cidade de São Paulo, que é cortada pelo Rio Tietê, que é o principal rio do nosso estado, o Rio Tietê passa a ser também um grande divisor literal de águas sociais, política e econômica, e essa população é levada para o outro lado do rio. E aí, então, começa a se reorganizar,
e ressignificar o território da Zona Norte. O professor Milton Santos, da USP, de vários estudos que ele tem, entre eles eu fui beber um pouco dessa fonte também, assim como fui beber em Nélia Gonzalez, para entender as americanidades que estão presentes ali na Zona Norte. Milton Santos também vai nos ensinar que, a partir do espectro do pensamento e da construção de conhecimento pelo campo da geografia, você tem os espaços geográficos organizados na cidade por grupos sociais, ele vai gerar uma identidade para esse território, ou seja, segundo Milton Santos, ele vai dar uma territorialidade, identidade sociocultural para esse território. Então, a Casa Verde, uma pequena África paulistana, se deu por conta dessa presença não só quantitativa, mas também qualitativa de famílias negras que foram para lá, ressignificaram o território, deram um caráter de identidade social e cultural ao território, e, portanto, hoje, na Zona Norte de São Paulo, é onde você encontra o maior número de manifestações e organizações negras. As principais escolas de samba, 5 minutos para mim é latifúndio. É latifúndio. Ainda mais porque a gente tem que ir na marra, né, minha senhora, aprender a trabalhar no tempo ocidental, não é? Não é o tempo dos nossos ancestrais. E aí a gente, então, tem lá um processo de criação de organização, não só de organizações sociais e culturais. É lembrar também, Rajão, que esses espaços também são espaços de organização da população negra que foi preterida do projeto de estrutura da sociedade brasileira, não é? Uma vez que você tem uma política de branqueamento, a população negra é expulsa. Você tem várias tentativas científicas de provar que a população negra não é passiva de estar, né, de compor esse grande projeto de nação brasileira. E você, então, tem aí um projeto em que essa população, nesses nichos de sociabilidade, também tem um projeto importante de reumanização da população negra, sobretudo no pós-abolição. Porque foram quase 400 anos de desumanização, exploração dos corpos, exploração das tecnologias africanas que enriqueceram esse país, que foi a pecuária, que foi a agricultura, que foi a mineração, que foi a exploração do subsolo, que foi a cultura cafeeira, que foi a matemática, que foi a ciência, que foi, enfim, a filosofia, que foi a astrologia. Todas essas tecnologias também foram trazidas, não apenas pelo que o professor Cláudio Moura defende, não é? Pela leitura do materialismo histórico, que foi apenas um capitalismo primitivo que ocorreu por uns quase 400 anos, mas também a exploração, a extração, foi um processo de extrativismo das tecnologias africanas para construir a estrutura desse país. Então, portanto, esses nichos de sociabilidade que tem na Zona Norte, em todas as grandes cidades do país, também são lugares de reumanização da população negra no pós-abolição. E aí, para isso, a gente vai avançando para poder dizer que esse projeto de investigar a Zona Norte de São Paulo vai dando outras dimensões e vai levando a gente a investigar outros territórios. Por isso que eu trouxe agora há pouco, a Jana, que a memória também é um território de resistência negra, não é? E por isso a gente hoje está investigando outros territórios negros a partir, galera, das memórias das velhas guardas. Eu estou coordenando hoje um projeto em parceria com as edições SESC, que é uma coleção de 4 livros com esse tema, Território, Samba e Memória Negra em São Paulo, a partir das memórias das velhas guardas das escolas de samba mais tradicionais da cidade de São Paulo, que é a Camisa Verde e Branco, Vai, Nenê de Vila Martins de Peruche. Elas estão localizadas em territórios diferentes na cidade de São Paulo, portanto, territórios que também têm uma presença importante negra, mas que essa política de branqueamento vai apagando sistemicamente essas presenças e, portanto, a partir da memória das velhas guardas, a gente vai revisitar esses territórios e reivindicar esses territórios também como território de presença, né, negra na cidade de São Paulo, que contribui, inclusive, para o debate e tentativa de apagamento da nossa presença. Lembrando que nós estamos falando da maior cidade do país, uma cidade de 12 milhões de habitantes, e que 40% da população que habita na cidade de São Paulo são de pessoas pretas e pardas. Portanto, nossa presença não pode ser invisibilizada, né, nem pelo processo político, nem pela continuidade do processo de aniquilamento que está em curso da população negra, nem pelo processo, segundo a teoria e o pensamento, né, de Sueli Carneiro, nem pelo processo de epistemicídio da nossa presença. Que seria aí o apagamento ou o genocídio do corpo ou o genocídio da própria episteme, não é, das nossas contribuições. Então, esse trabalho de pesquisa também investiga no sentido de manter a cidade de São Paulo como uma grande, né, um grande quilombo onde as pequenas Áfricas estão presentes com o processo de expulsão dessa população da região central, mas que também vai demarcando e reivindicando a nossa presença nesses lugares. A Regina trouxe aqui para poder gerar aqui para minha saideira, não é, como um bom partilheiro também, como um bom capoeira, como um bom macumbeiro que sou,
sobre o trabalho que a gente também tem realizado junto ao DPH lá em São Paulo, Secretaria Nacional de Cultura, e o Departamento de Patrimônio Histórico, né? Embora não seja servidor público, mas sou um munícipe e uma pessoa que reivindica também a nossa presença e a nossa história na cidade de São Paulo. Até porque a nossa história não consegue quase nem sair das fronteiras da cidade. Tem muita gente, por exemplo, que não mora em São Paulo, que não foi em São Paulo, que não sabe que São Paulo tem hoje o maior circuito, um dos maiores, não sendo pretencioso, mas um dos maiores, a Circuito 12, circuitos de comunidade de samba, que faz um trabalho de investigação, de pesquisa, de valorização sobre a história do samba, sempre conectado com o saber griot das velhas guardas, levando as velhas guardas para poder contar a nossa história. Mas o trabalho do DPH, ele consistiu em fazer esse mapeamento sobre os pontos de memórias negras na cidade de São Paulo, onde a cidade, a prefeitura e o DPH reconheceram esses pontos de memória e nós colocamos ali alguns marcadores e criamos um mapa de geolocalização para as pessoas também entrarem no site da prefeitura e fazer esse tour, né, afrocultural, afro-sambístico na cidade de São Paulo. E o outro ponto também, ao qual fui consultor, foi na instalação das 5 estátuas de personalidades negras na cidade de São Paulo. Nós problematizamos isso também porque, quando você vai olhar os monumentos e estátuas na cidade de São Paulo, que na ocasião era 386, apenas 4 eram de pessoas negras e apenas 3 de indígenas. Então tinha alguma coisa que estava muito errada. Uma cidade que tem 40% da população negra e também parda, né? Então a gente começou a problematizar, aprofundar isso e conseguimos, nos últimos anos, instalar 5 estátuas de personalidades negras, sendo Madrinha Eunice, por exemplo, que a gente instalou no Largo da Liberdade, no Parque da Liberdade, que muita gente acha que é um bairro japonês, mas é um bairro historicamente negro, e que é um processo de expulsão da população negra. A população negra foi jogada no Baixada do Glicério e alocaram os imigrantes japoneses para aquele território. Nós colocamos Geraldo Filho na Barra Funda, que é um bairro tradicional da cidade de São Paulo. Colocamos Itamar Assunção no Largo da Penha, que é um bairro negro da cidade de São Paulo também. Conseguimos colocar Carolina Maria de Jesus lá no Parque Linear do Grajaú, na Zona Sul, onde a família dela morava. E colocamos também Ademar Ferreira da Silva, o único atleta bicampeão olímpico negro, né, que nós temos na sua modalidade, no bairro da Casa Verde, a pequena África Paulistana, que é de onde ele é também oriundo. Então, tem uma série de ações que a gente está desenvolvendo e realizando para poder trazer essa ideia de que nós temos uma São Paulo que é também negra, que é também indígena, mas que o processo todo de branqueamento, apagamento, de aniquilamento da população negra e indígena tem feito um trabalho de desserviço para poder reconhecer também o nosso protagonismo na formação da identidade sociocultural da nossa cidade do país. Axé. Pronto. Obrigada, Tadeu. Passamos agora para Pedro Rajão. Acho que me ouve bem, né? Vou cantar? Não. E olha que o cenário é uma beleza. Que a natureza criou. Mas eu não vou me editar nada. É até difícil de continuar a mesa depois de falas tão contundentes. Eu não sei onde é que está o teleprompter, se alguém puder botar aqui para mim também. Poder de síntese do que eu fui. Então, vou tentar aqui na sequência e tentar contribuir de alguma forma, gente. Bom dia, ainda bom dia. Já fui apresentado, meu nome é Pedro Rajão, mas muita gente acha que eu sou o Cazé, que é um artista que trabalha comigo. Né? O Cazé é o cara que assina as já 70 obras que a gente entregou pela cidade pelo projeto Negro Muro. Eu faço a pesquisa e a produção de cada personagem, levantamento coreográfico, autorizações, o trabalho invisível por trás da nossa atuação. Eu também não sabia quanto tempo eu ia ter disponível, eu mandei vários links para ele, desculpa. Sei que não vai dar tempo de passar tudo, mas para pelo menos ter uma referência visual do que a gente faz, para quem não conhece o projeto. Né? Um projeto de mapeamento da memória negra através da arte urbana, né? Através do muralismo hoje em dia. É um projeto que nasce como um projeto de grafite, né? Que usa o spray, que está com uma linguagem estética mais da rua, mais urbana, disputando o muro junto com pichações, disputando os muros da cidade com lambe-lambe, né? Com, enfim, stencil e outras expressões artísticas e vozes da rua, né? O Trago Sua Mãe em 3 Dias, o Vendo Carne de Rã, Show do Belo, não sei aonde.
todas essas expressões estão em disputa na cidade e os muros ainda mais, né? Se depender então de qual região da cidade, na região central, onde a gente tem, acho que hoje, 20 ou 21 muros, muitos deles tem essas eu estou chamando de disputas, né? Assim, uma que foi muito icônica é de Mãe Beata de Iemanjá, que está na Rua do Riachuelo, que eu acho que foi a primeira obra que a gente teve algum tipo de, não intervenção, mas de ataque racista mesmo, porque ao invés de picharem a Mãe Beata ou escreverem alguma coisa, eles foram pontuais, assim, com tinta preta em símbolos, né, de expressão afro-brasileira, né? São os anéis de Mãe Beata, os búzios que estavam na arte, os olhos dos peixes, já que era Mãe Beata de Iemanjá, tinha os peixes. Esse muro foi atacado acho que 2 dias depois de entregue, e algumas placas também que foram arrancadas, como de Marielle, que eu acho que foi a primeira placa a ser arrancada. Mas, fazendo essa reflexão, porque o Negro Muro, como ele começa despretensioso, um projeto de grafite, de figuras históricas, né? O primeiro que a gente pintou, inclusive, não tem essa, que é o conceito, né, mais estrutural do projeto, que é a relação personagem-território. A gente fala que é um projeto de cartografia da memória negra, porque pintamos os personagens nos lugares onde eles tiveram atuação, onde eles nasceram, onde eles trabalharam. Mas o primeiro personagem do Negro Muro Zero foi o Fela Kuti, que é um músico nigeriano, que eu estou debruçado a pesquisar há um tempão também, e que eu achava que devia ser tão ou mais famoso que Bob Marley aqui no Brasil, porque as letras e o ritmo e o pan-africanismo impresso na luta dele tem total ressonância com o que acontece no Rio de Janeiro, e foi o nosso primeiro muro. A partir do Fela, que também já foi apagado, a gente começou com esse critério georreferenciado, né, dos muros. Então, o segundo personagem foi o Lima Barreto, que é um personagem do Meia, né, que é de onde eu venho também. Então, foi a partir do Lima que a gente foi trazendo esse mapeamento ali para o Grande Mer. Fizemos a Clementina de Jesus, que apesar de ser do Quilombo São José, em Valença, ela morou no Engenho Novo por muito tempo, na Rua Caú, que fica perto ali do antigo Jardim Zoológico, né, de Isabel, Engenho Novo. Vamos acesso ao Morro São João. Pintamos Lima Barreto, depois Clementina, pintamos o Abdias do Nascimento. Na época era o muro mais próximo que a gente tinha da Mangueira, que foi onde ele morou, né, quando ele chega de Franca nos anos 30, e que ele, inclusive, reafirma o quão importante foi para a própria identificação racial dele estar no Morro de Mangueira, ali, em contato com o candomblé e com o samba. Então a gente pintou ele em frente ao acesso da UERJ, no muro do metrô, ali em Maracanã, onde tem, inclusive, um auditório Abdias do Nascimento, né? Enfim, tem a UERJ, a Universidade mais preta do Rio, né? A vanguarda da política de cotas. Então a gente achou que a Abdias ali era o melhor lugar, e foi o lugar possível para um projeto que estava nascendo, sem recursos, com tintas que sobravam de outros trabalhos, né? Então, aos pouquinhos a gente foi conseguindo dar cara ao projeto, né? Se espalhar pela cidade. Depois de Lima, Clementina, Abdias, a gente pintou na região do Grande Mer, né? A Elza Soares, na Água Santa, que é onde ela nasce, né? A lata d'água na cabeça, que é um clássico dela, é porque ela nasceu e cresceu na Água Santa e carregava a lata d'água na cabeça, literalmente. A Elza foi visitar o nosso muro lá na Água Santa, ainda na pandemia, para inaugurar, foi inclusive no Dia da África. E, enfim, o projeto foi tomando esse lugar de uma política pública de memória mesmo, né? Assim, a gente vê, eu acho que ele fez o caminho contrário, né? Porque geralmente quais são os objetos de identificação de uma memória daquele local? São placas, são, né, rebatizar uma rua, botar um busto, botar uma estátua. Mas que, infelizmente, as pessoas leem cada vez menos e têm menos interesse de parar embaixo de uma placa e ver o que significa, quem é esse cara dessa rua. Inclusive, em frente ao busto de Zumbi, ali na Presidente Vargas, tem um busto de um militar, não sei se vocês já repararam, que é o Marcílio Dias. Né? E o Marcílio Dias, enfim, quando eu vi esse busto pela primeira vez, nem podia fazer isso, mas eu liguei alerta, parei na Presidente Vargas e falei, cara, quem é esse cara? Marcílio Dias foi um herói de guerra negro no Brasil, na Guerra do Paraguai. Eu acho que é o único herói de guerra da Marinha reconhecido negro, né?
pela Marinha. Até hoje tem essa luta imensa em Brasília para reconhecer o João Cândido, né, como herói da nação, herói da União. Ele foi reconhecido em vida em Encruzilhada do Sul, que é a cidade natal dele, no Rio Grande do Sul. Em 99, se eu não me engano, ele foi reconhecido como um herói do estado do Rio de Janeiro, porque João Cândido morou em São João de Meriti, né, por mais de 30 anos, e foi a última morada dele. E a gente conseguiu, por que eu estou falando isso? Né? Porque enquanto um projeto de arte, não um projeto de muralismo, de arte urbana, nós pintamos a casa de João Cândido, lá na rua Turmalina, número 1580, no bairro de Coelho da Rocha, onde mora hoje o Candinho, que é o filho mais novo de João Cândido, dos 11 filhos que João Cândido teve, é o único vivo, e que participou ativamente do processo, tanto de opinar na reforma do muro que a gente fez antes de pintar, quanto com arquivos, com fontes, com depoimentos dele próprio, né, testemunha viva desse grande herói nacional que é João Cândido. E por conta da nossa pintura, eu acho que posso falar isso, porque foi um mês depois, o então presidente da Alerj, na época, que era o André Siciliano, ele foi lá instalar uma placa oficial da Alerj, de bronze, reconhecendo aqui morou o herói de Estado, João Cândido, Almirante Negro. E para a recepção do presidente da Alerj, o prefeito de São João de Meriti fez obra na rua, tampou buraco, refez calçada, né, trocou lâmpada de poste. Então, por conta de uma iniciativa, né, popular, né, a gente, para pintar esse muro, a gente conseguiu financiamento uma plataforma de financiamento coletivo. Eu estava evitando falar crowdfunding, é uma plataforma de financiamento coletivo muito grande. Mas foi isso que a gente conseguiu através da benfeitoria, né, o valor para pintar 4 muros. Então a gente pintou a Elza, o João Cândido, o poeta Cruz e Souza, no bairro Encantado, na rua Cruz e Souza, onde ele morou, e que não tem nenhuma identificação nessa rua que leva o nome dele. A gente pintando o poeta Cruz e Souza, tinha gente que vinha perguntar: caramba, o Cruz e Souza era negão, cara, eu não sabia. Assim, o Cruz e Souza era poeta, as pessoas moram ali, cresceram ali, e mal sabiam do que se tratava aquele nome. Então, a gente acaba criando esses espaços de memória através de cores, né? Através de um trabalho que a priori é efêmero, né? É um trabalho que se desgasta, é um trabalho que vai se deteriorando com o tempo, mas que a gente conseguiu de alguma forma também alçar outros espaços da cidade mais institucionais. Como a Regina citou aqui, a gente pintou a fachada do Pinel, né? Que foi o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil. Hoje o prédio o FRJ era o prédio original, né, do Hospital Nacional dos Alienados na época, e que foi dirigido por 27 anos por um homem negro baiano, que era o Dr. Juliano Moreira, né, o pai da psiquiatria no Brasil, o primeiro cara a trazer Freud para a academia na América do Sul, o cara que recebeu o Albert Einstein no Pinel, que falava alemão, né, e foi um dos precursores dentro da psiquiatria a relacionar doenças dermatológicas a doenças de ordem psíquica, que hoje para a gente é algo dado, mas ele na academia do Brasil, nos anos 10, foi um grande revolucionário, num momento em que não haviam negros psiquiatras no Brasil. Né? O Juliano Moreira entrou na Faculdade de Medicina da Bahia com 14 anos de idade, e o projeto de conclusão de graduação dele virou uma referência para a dermatologia internacional. Então a gente tem o nome do Pinel, né, que é um psiquiatra francês, branco, num espaço que foi dirigido por um psiquiatra negro baiano. Então, hoje em dia, quando a gente passa na frente do Pinel, a gente vê lá Juliano Moreira, escrito com letras não garrafais, mas um rosto preto, para demarcar essa memória na psiquiatria. Né? E aí, nesse caminho de reconhecimento desses grandes vultos negros em áreas que a gente, a princípio, não espera que o negro se destaque, né, como psiquiatria. Um último detalhe: o Juliano entrou na Faculdade de Medicina na Bahia durante a escravidão ainda, né? Então, com 14 anos de idade. Então, é uma figura realmente notável. Estou quase o tempo todo só falando dele. Mas, seguindo, né, além do Pinel, né, falando sobre o Negro Muro como um projeto de arte que chega nesse lugar de pintar grandes instituições. A gente pintou o Machado de Assis, na ABL, né, que, enfim, não foi o prédio em que ele chegou a ver em vida, né? O Machado morre em 1909, a ABL é inaugurada em 22,
mas ele foi seu primeiro presidente, né? Tem uma estátua de Machado lá na frente da BL. E durante o processo de pintura, que a gente convive com os funcionários da própria academia, vários deles não sabiam que o Machado era negro. E a maioria desses funcionários negros, né? Então a gente via um papel de formação muito importante, né? Quando a gente coloca em cores essas figuras que foram embranquecidas com o tempo. A ficha de cadastro do Lima Barreto aqui no Pinel, a primeira dela, ele foi descrito como branco, e na segunda como pardo. Então, assim, é importante que a gente coloque a cor dessas pessoas no muro, né, para que não haja mais dúvida. E, inclusive, o Lima está ali, ó, do lado do João Cândido e do Juliano Moreira. Ambos foram consultados pelo Juliano Moreira aqui no Pinel, em momentos históricos diferentes, mas mostra também como que a questão de saúde mental atravessa a população preta, inclusive esses grandes gênios que a gente tem, tanto da literatura, e João Cândido, no caso, como um líder político, né, que a gente teve, acho que foi um dos resquícios da escravidão mais próximos que a gente teve, né, você chicotear marinheiros que entravam no navio com cachaça ou com um jogo de baralho, era o suficiente para você matar uma pessoa açoitando ela. E João Cândido foi o cara que, de alguma forma, se organizou 4.000 marinheiros para a gente dar fim a isso. Ano passado também a gente pintou a Fiocruz. Quem for lá na Poli, né, que é a Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio. Joaquim Venâncio foi um homem negro retinto de Minas Gerais, que chegou no Rio nos anos 10 e que se tornou o grande guru dos cientistas da Fiocruz, né, como o Alberto Lutz, a Berta Lutz e vários outros cientistas brancos tinham o Joaquim Venâncio como a sua grande referência, por ter sido ele o cara que trouxe curas e antídotos e propostas científicas a partir da sua experiência como homem capial, como homem que tinha o conhecimento da terra, dos anfíbios, né, das ervas para fins medicinais, e que na Fiocruz acabou sendo reconhecido apenas como um técnico de laboratório, sem demérito algum, né, por ser técnico de laboratório. Esse cara que era chamado de guru pelos cientistas da casa, acho que devia ter um reconhecimento maior. E a Escola Politécnica, que já tem 30 e poucos anos, nunca teve o rosto de Joaquim Venâncio lá, então, mais uma vez, os alunos, os funcionários, ex-alunos não sabiam que Joaquim Venâncio era um homem negro, mas agora é impossível passar desapercebido. Quando vocês forem lá, vocês vão ver que a gente pintou um murão lá dentro, na altura da entrada de Manguinhos da Fiocruz. Eu não sei ainda quanto tempo eu tenho, se ainda tenho tempo, mas acho que foram alguns exemplos só que eu pude trazer dessa escalada, né? Eu acho que esse muro também é muito importante para a gente, que está aparecendo agora, que é de Mãe Beata, que a gente pintou dentro do terreiro dela, lá em Nova Iguaçu, o Ileu Mijuarô, e depois de ter pintado Mãe Beata na Rua do Riachuelo, a gente foi lá no seu próprio terreiro, que também é reconhecido como patrimônio do Estado, e, enfim, para a gente é um espaço tão ou mais importante do que a ABL ou a Fiocruz, né, o terreiro de Mãe Beata de Iemanjá. Essa é a casa de Lima Barreto, em Todos os Santos. É uma história muito triste, porque, para além dos apagamentos que Lima Barreto teve em vida, 2 dos nossos muros de Lima foram apagados também, e esse especificamente é justamente na rua onde ele morava, que é a Rua Major Mascarenhas, ali em Todos os Santos, perto do Norte Shopping. Para nossa sorte ou não, o síndico, que era totalmente pró a nossa atuação, ele deixou só esse pedaço aí, porque o muro inteiro foi apagado, porque, segundo os moradores, estava atrapalhando a vender 2 apartamentos lá, e eles não sabiam que o nosso trabalho tinha um teor militante, seja lá o que isso queira dizer. Então, a gente conseguiu, eu apresentei uma pesquisa ao IRPH, que é o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, do município, e a gente conseguiu instalar 4 placas, que são essas daí. Essa na casa de Lélia Gonzalez, quem quiser conhecer, a gente pintou o muro ao lado da casa dela, na ladeira de Santa Teresa, e fica ao lado do Convento das Carmelitas. Lima Barreto e Todos os Santos. Tem o Grande Quilombo do Candeia, né, que foi a escola de samba que o Candeia funda como dissidência da Portugal em 75, lá em Acari, na rua Ouzelei,
E na casa do Ana Petra de Medeiros, que fica na ilha de Paquetá, que foi um maestro negro da banda dos bombeiros, um cara fundamental para a história do choro também. Agora estamos no aguardo da nossa próxima leva de placas, né? A primeira delas vai ser de Juliano Moreira, com apoio da Unirio. Então agradecer a equipe do Observatório também por estar engajada nessa memória. Juliano Moreira residiu, onde hoje é o prédio da reitoria da Unirio, né? Ali era a residência oficial de Juliano, e a gente vai colocar uma plaquinha lá. Eu tinha um monte de coisa para falar também, mas eu acho que assim, deu para apresentar mais ou menos o que é o trabalho. Temos uma série na Globoplay, quem quiser assistir, se chama Negro Muro, tem 5 episódios. Eu fiz a maioria das entrevistas também, e acho que só mencionei isso porque quando a gente fala de pesquisa, né, e o meu papel no projeto, as entrevistas que a gente realiza são muito importantes também. Então, nesse sentido, a gente conseguiu reunir alguns depoimentos de Conceição Evaristo, da própria Alcione, da Zezé Mota, Benedita, enfim, eu já fiz o merchan aqui, quem quiser procurar. E muito obrigado, gente, pela escuta, obrigado pelo convite, uma satisfação estar numa mesa potente como essa, voltando aqui mais uma vez. Bom, obrigada muitíssimo a todos os convidados dessa mesa de hoje. Passo agora para o nosso debatedor, Gabriel. Bom dia. Primeiro, eu quero também agradecer o convite, né, inicialmente da Regina, para participar do grupo do Observatório, né, e ser essa alcunha de observador, né, que foi muito interessante, acho muito legal. Queria agradecer a parceria do mestre Paulão, acho que ele não chegou ainda, ele vai chegar um pouquinho atrasado hoje, até para caminho. A confiança dele, né, eu fiz uma tese de doutorado sobre capoeira e sobre o processo de patrimonialização da capoeira, entrevistei o mestre Paulão, assim como outros mestres. E o Paulão, né, acabou se tornando um parceiro, um amigo, e tem aprendido muito com ele. E, né, quando a Regina, o Paulão convidou o Paulão para participar, ele fez um convite também. Bom, está acabando de chegar também o mestre Roberto, ali, que é o mestre capoeira, um dos que eu entrevistei também para minha tese de doutorado. Mestre de capoeira há muitos anos, aqui do Rio de Janeiro. Bom, então tá. Eu estou com um projeto para dois batalhões militares no Paraguai. O primeiro batalhão militar da Pátria e os Altos da Bahia na parada de 7 de setembro. Está devidamente trajado com o uniforme da época. Por dois batalhões que participaram da Guerra do Paraguai. Ela teve 2 participações. Em 1945, no movimento Castelo, e na Guerra do Paraguai. Desculpa aí para tomar na frente. Bom, e né, a partir do convite da Regina, eu estou muito feliz também de estar aqui participando dessa mesa, que tem muito, né, está muito conectada ao que eu estou pesquisando agora, né, no projeto de pós-doutorado, lá no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UERJ, que envolve justamente essas relações entre a memória e o território, né, justamente, exatamente entre as apropriações entre movimentos sociais, coletivos, culturais, que se apropriam do tema da memória, né, que não que não tivesse memória, né, muito longe disso, né, mas se apropria desse espaço, né, que a gente trabalha tradicionalmente com memória, né, dos museus, do patrimônio, dos bustos, das estátuas, mas numa relação muito intrínseca com o debate sobre o território, né, sobre a disputa pelo território, a disputa pelo direito à cidade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa, acho que aprendi muito, essa mesa, como, né, até o Rajão colocou, né, assim, até é difícil falar, porque tanta coisa já foi falada, né, então eu também vou tentar ser muito breve, eu acho que para a gente ter tempo aí também para o debate, né, para a gente ouvir as perguntas e comentários. Aqui os comentários que vão vir, mas eu queria assim, só ressaltar alguns pontos. Primeiro, essa questão que eu achei que é muito pertinente, que eu acho que transpasse aqui as 3 apresentações, né? Que é essa relação intrínseca entre um direito à memória e um direito à cidade. Né? Como que a gente não consegue, embora a gente faça isso até às vezes analiticamente, embora a gente faça isso às vezes até na militância, né? Porque bem ou mal a gente acaba trabalhando com políticas diferenciadas, né? Porque a gente tem como direito à cidade, então direito à memória, e a gente acaba tendo que circular, né? Mas esses direitos estão interligados, né? Interconectados,
Eu acho que isso é muito importante também para lembrar a gente, quando a gente fala de patrimônio imaterial, né, esse patrimônio imaterial se dá também em condições materiais, né? Então a gente tem que sempre estar lembrando também, né, assim, de que a gente tem que pensar nisso também, né? Como que os detentores, os fazedores de cultura, né, também precisam dessas condições materiais que se dão também numa cidade, né? Se dão numa morfologia da cidade, num desenho de cidade, que isso tem que ser lembrado e considerado quando a gente está discutindo política pública para o patrimônio ou para a memória de uma maneira geral. Então, acho que assim, eu ouvi muita coisa interessante, acho que não cabe aqui comentar tudo que já foi falado, porque eu acho que os autores já colocaram. Mas eu queria talvez ressaltar, né, assim, talvez até pedir, se a gente tiver mais um tempinho para conversar, para vocês me falar como é que vocês entendem isso, né, o Rajão, a gente já conversou nessas ocasiões, no Senado, o Tadeu, assim, como é que vocês enxergam um pouco isso? Porque eu tenho tentado entender aí esse mundo, né, da memória, que eu acho que a gente está cada vez falando mais disso, né, eu acho que o tema da memória tem sido acionado de maneira, embora a gente perceba, né, desde as falas do movimento, né, do início do movimento negro, desde a Dias, né, que a gente vê uma preocupação, uma discussão em torno da memória, mas eu acho que isso vem sendo trabalhado de maneira mais constante, né, eu acho que de maneira mais forte, tanto no sentido do ensino, quanto no sentido também de acesso aos equipamentos de memória, seja institucionais, ou então na criação de novas instituições, acho que no Senado falou muito aqui, né, isso o Tadeu também, o Rajão também, né, nas intervenções que eles no Casé fazem na cidade, eu acho que justamente marcam aí uma nova cidade, eu acho que exterritorializa uma ideia de uma memória, especialmente também numa perspectiva, né, como o Tadeu também colocou aqui, né, assim, no que passa por essa ideia dessa cidade, na feliz expressão até do livro de um historiador daqui do Rio de Janeiro, Paulo Knaus, né, assim, que tem um livro sobre o status do Rio de Janeiro que ele chama de cidade vaidosa, né, ou seja, essa preocupação de uma cidade, né, assim, se maquiar, né, mas se maquiar no bom sentido da palavra, né, assim, e que como que isso é importante, justamente assim, essa cidade vaidosa está também em outros territórios, né, para além de sair daqui também, né, da Zona Sul, do centro, né, eu acho que o trabalho do Rajão fala muito isso, né, assim, o Museu do Samba também, né, assim, para outros lugares, outros territórios, e não os que são tradicionalmente valorizados. Então, acho que de repente vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso também, nessa coisa dessa descentralização. E acho uma outra questão, assim, talvez a gente possa conversar também um pouquinho mais, né, assim, que eu tenho tentado pensar também essas ações, né, muitas assim, vão em 3 sentidos, né, assim, ou talvez 3 esferas de atuação, né, assim, que é um sentido dessa ideia de se tratar a memória como um conteúdo, né, assim, alguma coisa que a gente resgata, ou seja para justificar políticas de reparação, políticas de reconhecimento, né, assim, uma certa memória que se dá realmente no sentido de passado, né, alguma coisa que passou, né, assim, hoje a gente fala às vezes no sentido de educação, né, de formação, mas a gente tem uma outra memória que passa no sentido de formação. Acho que no Semar, né, a gente falou muito disso aqui, acho que ensinou muita coisa para a gente sobre isso, assim, né, como que essa memória é formação familiar, é formação comunitária, é formação territorial. Eu acho que esse um outro sentido, que eu tenho pelo menos tentado entender separadamente, mas de novo, né, eu acho que isso dá só analiticamente, eu acho que na prática essas coisas se dão num movimento só. Né? E um outro sentido que eu tenho tentado também pensar, né, assim, que essa esfera da memória também se dá como uma esfera de atuação. Né? Então, um certo campo político, onde a gente vai participando, né, eu me coloco aqui como pesquisador, né, assim, onde envolve esses diferentes fazedores de cultura, né, os detentores, essa palavra está sendo discutida, né, acho que desde ontem aqui, eu acho acho correto que a gente discuta mesmo essa palavra, mas bem ou mal está aí o jargão, né, a gente usa, né, os detentores e pesquisadores e também os técnicos, né, então eu entendo que essa certa esfera de atuação, onde eu acho que todos que estão aqui atuam nisso, né, militam nessa esfera, eu acho que a gente acaba também participando de uma forma meio separada, né, assim, um outro campo onde a gente acaba atuando, aonde militantes, né, aonde familiares, tanto pesquisadores quanto técnicos, técnicos, talvez a gente possa pensar como servidores, né, que atuam nos INEPAC da vida, nos RPHs, nos IFAMs do IFAM, né, assim, que conforma esse certo lugar onde a gente tem que aprender a lidar, né, então vai lidar com a prefeitura, vai conseguir dialogar com a política pública, vai ter que fazer um portfólio, né, vai ter que aprender de alguma forma a lidar para conseguir lidar nessa esfera. E eu acho que isso não é tão fácil, isso não é tão bom, acho que não é nada intuitivo, né, na verdade. Como o Tadeu colocou, funciona também às vezes em outro tempo, né, em outro ritmo que não é um ritmo
e as comunidades, né, especialmente as comunidades negras, lidam, né, assim, trabalho, a gente acaba tendo que se adequar a essa esfera de atuação. Bom, então acho que é isso. Você deve falar um pouquinho mais, mas eu acho que vou passar a palavra, né, para a gente ouvir também um pouco da plateia. Obrigado. Então, a gente segue aqui a ordem das apresentações. Vou contar uma coisa rapidinho aqui. Eu acho que a gente tem, nessa história do samba, né, e entendendo esse poder da memória e a reivindicação desse direito, dessa memória subterrânea, né, o Rajão traz uma forma de você iluminar, né, essas memórias, essas histórias, essas referências. É uma forma também de cobrar esse direito, ao entender a importância, né, desse lugar de fala, onde a gente coloca de criar um museu na Mangueira, e que está ali cuidando da memória de todas as escolas de samba, e como esse museu pode impactar o seu entorno, e as pessoas que habitam aquele lugar. Hoje, né, a gente tem uma preocupação, inclusive, né, de como, porque na verdade, assim, como se a política pública instituída, o poder instituído, ele não conseguisse perceber como que eles podem fazer. E a gente tem esse papel de mostrar que é possível, né, de ensinar, de inspirar. E eu acho que o museu ele vai fazer esse trabalho muito bem, obrigado. Porque assim, como é que eu vou parar como secretária de Cultura do Rio de Janeiro, quem é que me leva para esse lugar? O museu. Então, o que a gente está falando aqui de levar para outros territórios, né, esse impacto e mexer com a política de Estado, é nessa conjuntura e nessa ocupação desse outro lugar de decisão, e para ocupar aquele lugar de decisão, né, eu tinha que trazer no meu currículo, já disse aqui, o peso maior para mim é o diploma de sambista, mas o diploma de doutora, né, que eu tive que usá-lo várias vezes para não ser somente a neta do Cartola, né? Eu sou gestora por formação. E, ocupando esse lugar, porque a questão é essa, como é que você quebra, né, e essa política de reparação, quem é que está com a caneta na mão, né? Mas eu pude criar um Mugabe, né, que era uma necessidade, naquele lugar chamado de Porto Maravilha. Como pode chamar Porto Maravilha este lugar? E aí diz assim, não, mas o Estado, a Prefeitura não tinha dinheiro para colocar essa história. Como não? Ela criou o Mário Museu da Manhã. Foi o primeiro questionamento que eu fiz. E aí tem outros processos de luta, né, que aí, volto a dizer, de onde eu venho vai me ensinar, né, essa estratégia desse jogo, porque eu fui chamada para ser secretária do Crivella Leite, né? Ele está me chamando, hein? É melhor dar um pouco no meu nome, né? Não sou evangélica, sou macumbeira, sou sambista, mulher preta, ninguém me manda, né? E aí, da onde eu vim, eu vou continuar andando. Então, assim, não vai haver ocupação política na minha pasta. E assim foi. Então, assim, deixei marcos importantes, inclusive, com o Sistema Municipal de Cultura, que essa cidade não tinha, porque o sistema, ele vai tirar desse interesse político, né, as ações da Secretaria. E se eu não tivesse feito isto, hoje a Lei Aldir Blanc, que é de fundo a fundo, o Rio de Janeiro não tinha o fundo, porque ele não tinha o sistema. Quem fez isso? Eu tinha. Né? Então, assim, deixei marcos legais, né? E também um trabalho sobre uma política de reparação, inclusive desse poder e desse direito da memória. Porque se você não resiste essa memória que está embaixo do tapete, como é que você vai mostrar que existe uma dívida histórica? Bom, vou tentar
tentar contribuir também aqui, Gabriel, com suas provocações, um tempo razoavelmente dentro do que a gente tem aqui ainda para poder seguir com o nosso encontro. Eu gostei muito do título do livro, da pesquisa, Cidade Vaidosa. A cidade é vaidosa porque ela tem uma gestão. Existe um grupo social dominante dessa cidade e que, portanto, se essa cidade é vaidosa, é muito reflexo de quem a conduz, de quem a administra, de quem, inclusive, trabalha na perspectiva oligárquica, né, de poder econômico e político dessa cidade. Então, existe uma vaidade porque esse é um pensamento e uma postura ocidental, uma postura brancocêntrica de poder, de vaidade, narcisismo, não é? Que vai fazer com que, de fato, essa cidade seja a feição e a semelhança de quem a domina, política, social e economicamente. Então, acho que discutir essa questão do direito de cidade também passa por aí. Quem é que, inclusive, né, Messimar, está com a caneta na mão, não é? E aí, pensar um pouco ainda nessa esfera, depois falar um pouco sobre a memória, direito de cidade. Uma das grandes contribuições, eu falo isso com muita tranquilidade, também com muita propriedade da minha pesquisa de doutorado, é o conceito de desracialização do contrato social. Quando Charles Mills vai fazer uma discussão sobre os contratualistas, né, sobre Rousseau, Kant, todos, sobre esses pensadores do contrato social, ele vai definir que, para além de ser um contrato racial, é também um contrato de dominação, porque ele não inclui a possibilidade de você ter uma sociedade com diversidade social e étnica, e, sobretudo, é um contrato que também não inclui a questão de gênero. Portanto, a própria orientanda de Charles Mills vai discutir que esse contrato é um contrato sexual também. Não é? Então, quem administra esse contrato social? Quem é que faz essa mediação das relações sociais, culturais, urbanas, enfim, quem é que está com a caneta na mão? Não é? Não somos nós. E aí, nesse sentido, a gente vai ficar sempre discutindo e debatendo a importância do direito à cidade, do direito à memória. E aí, não só a memória como o conteúdo, né, como você trouxe na sua provocação, também como uma memória que está dentro do aspecto da formação, como brilhantemente a doutora Nelsumar trouxe aqui na nossa mesa, mas também a memória, como eu trouxe, e a gente tem defendido também essa ideia, debatendo isso, inclusive até publicando artigos sobre a memória como território de resistência negra, não é? Embora não seja um território físico, mas é um território político de resistência da população negra. Tanto que Negros Mudos é exatamente isso, né? É ativar essa memória e resistência que nós temos das contribuições intelectuais, arquitetônicas, políticas, culturais da população negra que ajudou a construir essa cidade e revisitar essa história, revisitar esses personagens e colocar ao conhecimento, sobretudo, de nós mesmos que somos, que fomos, inclusive, inviabilizados de acessar a nossa própria história. Então, pensar um pouco o direito à cidade pela perspectiva do debate do patrimônio, também é a gente debater essa cidade vaidosa que só coloca monumentos e estátuas com a feição de pessoas que são descendentes de europeus. Europeus esses que nós sabemos que foram invasores, que foram guerreiros, né, que foram usurpadores de território, que foram assassinos de grupos inteiros étnicos dos povos originários, que foram sequestradores de africanos que ajudaram a construir esse país. E quando você pensar essa política de poder na estrutura social brasileira, né, e repito aqui que eu falei agora há pouco, pela lógica do início, você vai colocar uma hierarquização. Você tem um processo piramidal de poder em que você coloca os brancos, homens, héteros, na ponta dessa pirâmide e embaixo tudo aquilo que tem que obedecer uma lógica do contrato social. Então a ideia de desracialização do contrato social é muito ao encontro de a gente compreender que ele também provoca sistemicamente, estruturalmente, aquilo que nós conhecemos como racismo estrutural. Muito bem defendido pelo professor Dr. Silvio e também pelo professor Dr. Denis Oliveira da Universidade de São Paulo. Então, passa por uma série de outros debates, né, quando você vai buscar a ideia do direito à memória. E aí, quando o Nelsumar traz aqui, para poder encerrar minha, contribuição aqui na provocação, você ter aí um projeto arquitetônico, não é? De revitalização da região portuária do Rio de Janeiro, com o nome de Porto Maravilha. Porto Maravilha? O caso do Valongo, toda a região da pequena África, quando você pensa em Porto Maravilha, você tem a mesma ideia do que está acontecendo em São Paulo hoje, por exemplo, com o bairro ali da Bela Vista, cujo único quilombo cultural de presença negra na região central da cidade de São Paulo, a escola de samba Vai, foi desapropriada
E a ideia agora do debate patrimonial da cidade é, bom, expulsou porque faz parte do processo eugenista da elite branca racista da cidade de São Paulo. Então vamos pelo menos manter a estação de metrô que vai ser instalada no lugar da Quadra Vai-Vai, como Saracura Vai-Vai, porque eles estão querendo colocar estação 14 bis, que também é uma sistêmica ação de apagamento da presença negra no centro da cidade de São Paulo. Quando você pensa Porto Maravilha, nós não estamos falando de um lugar diferente. Estamos falando do apagamento de um território de presença e de preservação de patrimônio negro da cidade do Rio de Janeiro. E isso ocorre em todas as capitais, Gabriel, como nós falamos agora há pouco. Então, esse é um trabalho também de quem trabalha com patrimônio, quem trabalha com cultura, quem trabalha com memória e, sobretudo, de quem trabalha com a memória como um instrumento importante de resistência negra no Brasil. Não é? Então, pensar o direito à cidade passa por tudo isso também. Pensar na ideia de quem está hoje fazendo a administração do contrato social tem a ver com a questão de você ter cidades tão vaidosas, não só como o Rio de Janeiro, mas como São Paulo e outras cidades que a gente tem pelo país. É isso. Bom, então, a gente tem super pouco tempo para encerrar. Vou fazer uma rodada para o público, né, para as pessoas que quiserem perguntar ou fazer algum comentário. Então, a gente tem a Fernanda, né, que já estava inscrita, Mestre, Bebeto, Luciene, Carol. Tá, 4. Antônio Augusto, já lembrei que você também, Antônio Augusto. Então, vamos lá. A gente faz essa rodada, Depois volta para mim. volta e aí encerra. Oi, bom dia, obrigada. Meu nome é Fernanda. Primeiro eu queria parabenizar, porque isso foi uma aula incrível, assim, e todas as falas, vou atrás de todos vocês agora no meu trabalho, minha vontade de sair correndo para casa, sentar e escrever minha dissertação. Eu estou pesquisando sobre essa região, né, da Pequena África, aqui no Rio de Janeiro, do Cajudão especificamente. Eu sou psicóloga e eu trabalho com luto, e aí eu estou querendo buscar a relação da memória, morte, luto, e de como achei muito interessante desses memória como território de resistência, porque é justamente isso, né? Quando a gente apaga o direito ao luto, o direito à memória do luto, das mortes que ficaram, né? De todas essas vidas, de todos esses antepassados, todos esses processos, a gente esquece essa parte da memória, né? A gente nega muita coisa e a gente continua a negar, né? Quando tem os apagamentos dos muros e todas as outras relações desse genocídio, né, que acontece. Então, meu foco de pesquisa, né, minha busca é justamente olhar para essa região e mapear aqui a importância dessa redescoberta, de trazer esses lugares como memórias de resistência e de luto, né, que a gente precisa dar espaço, a gente precisa, né, senão viram lutos negados, lutos não reconhecidos e o quanto isso impacta, né. Então, foi excelente, eu vou atrás de todos vocês para buscar na minha pesquisa. Gostei muito e eu queria saber um pouco nessa pesquisa do espaço da Pequena África, também paulista, se vocês viram e mapearam, identificaram esses espaços também, né, de memórias traumáticas, né, de memórias de luto. Queria saber um pouco disso também. Outra pergunta é sobre os muros que você estava falando do Juliano Moreira e tudo mais. E Danisa, se tem alguma coisa da Ivone Lara, porque ela é assistente social e enfermeira e tem muito essa ligação também com a luta antimanicomial e que acabou sendo apagada também essa faceta da história dela, assim, um projeto disso. Era isso. Muito obrigada e perfeito. Obrigada. Bom, parabéns aí à mesa.
Vanessa Março, sou fã, você sabe, né? Longa data. Na verdade, só um comentário, que eu fiquei pensando muito no que foi dito, e eu estava pensando na questão do apagamento, né? Da memória negra nas cidades. E, para além, né? Eu acho que mais que apagamento, é expulsão mesmo, né? E aí lembrei do livro Pretos e Brancos na Cidade de São Paulo, né, do Aristotle Fernandes, um clássico da sociologia, onde ele fala literalmente dessa expulsão, né, do corpo, né, negro. E aí, fazendo um paralelo, né, com o Pedro, é curioso, né, o Juliano Moreira, ele dirigiu, né, em Botafogo, bairro Nobre, o Pinel, que leva outro nome. Agora, o nome dele está lá no subúrbio, lá na colônia Juliano Moreira, né? Onde foi tão estigmatizada, né? Fechada. Então, só para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Apagamento, silenciamento e expulsão mesmo dessas pessoas, desses corpos. Bom, eu vou ser bem sucinto na minha citação. Primeiro, eu tive a oportunidade de conhecer sua avó em vida, saí naquela bateria da Mangueira de 89 até 2004, quando eu tinha um falecido moço, que era o Luiz Custódio, falecido depois o filho dele à frente, Alcide Explosão, daí vai. Bom, a minha citação, eu moro em Pilares há muitos anos, um bairro muito histórico, que é o Morro do Engenho da Rainha, que pertenceu a Carlota Joaquim, por questão de título, dado à família Ciese, que vinha da maçonaria, o processo todo, foi dado, então, para Dom João VI, através desse título, tinha dado para Carlota Joaquina, daí veio o nome Morro do Engenho da Rainha, então, o Mestre Celso, por sugestão da André Lacê, colocou o nome de Capoeira do Engenho. Mas o mais importante, em 1905, nós tivemos um negro de suma importância, um dos fundadores da Guarda Negra, chamado José do Patrocínio. Quando ele voltou do presídio, ele perdeu o jornal de circulação, ele morreu na freguesia de Inhaúma. Freguesia essa que foi no Engenho de Dentro que ele morreu. Pobre, em casa, resgatar a memória dele, aonde foi que ele residiu. Daí saiu o corpo dele, em 1905, num portejo até a igreja Nossa Senhora do Rosário, e ser enterrado através da maçonaria, que ele era maçom, como os irmãos Rebouças, Câmara Cascudo e tantos outros mais. Então, fazer o resgate do subúrbio, dentro desse processo, de José Carlos do Patrocínio. Acho que de suma importância para a história esse resgate do bairro de Engenho de Dentro, onde ele morreu em 1905. Esse é o registro que eu queria deixar bem claro para todos. Obrigado pela atenção. Imaginei que tivesse alguém aqui. Não, pode ir, tá com você. Queridos, bom dia. Boa tarde. Uma alegria estar aqui, professora Regina, que tanto admiro, que fez o convite aqui, estou. Professor Gabriel, meu companheiro, meu amigo de luta, é uma lição que vocês nos oferecem preciosa com as experiências que estão apresentando. Esse tipo de debate, de troca de saberes, reforça a questão que eu quero colocar para vocês aqui. Eu sou o professor Antônio Augusto, venho lá das periferias da Baixada Fluminense, da Igreja de Caxias, do Museu de São Bento, dentro da rede de Museologia Social do Estado do Rio de Janeiro. Terça-feira a gente teve a alegria de ser homenageado aqui pela escola, a gente quase chorou, não, a gente chorou a pensa de conta disso. E quando a gente discute essa potência, esse desejo, essa luta pela memória, essa memória evanescente, desejo que está florescendo aqui em todos os territórios, onde agora mas que a academia impulsiona a partir da potência da pesquisa, a potência da legitimação dessa luta territorial através da pesquisa. Todos vocês são exemplos disso aqui, a partir do nobre exemplo da professora Regina. A gente vai para outra discussão que passou, que a gente está falando aqui, que é transformar isso em políticas públicas perenes, que avancem na direção de fazer com que todo esse esforço maravilhoso chegue até o mundo cotidiano, né, o dia a dia daqueles que nós, a partir do esforço que fazemos na academia e na arte, tentamos
chamar a atenção do homem e da mulher preto, do homem e da mulher periférica, do homem e da mulher de trajetória originária que passa por aí pelos trens, pelas ruas, pelas fábricas, pelo comércio. Eu trabalhei longos anos no mercado da Candelária ali como pequeno comerciante. E aí, quando a marca da arte vinda do grafite, por exemplo, a gente tem um museu comunitário em Nova Iguaçu, que é o Museu BXV da arte de grafite lá em Nova Iguaçu, entre outros planos. Eu sempre me preocupei, eu venho me esforçando nos últimos anos, e Gabriel sabe disso, que me ajuda lá em pesquisa, em fazer com que essa pauta chegue na discussão da política pública, porque não apenas por conta de experiências heróicas como da secretária, que ali está e coloca a questão no momento que ela está, mas quando ela sai essa questão, corre o risco de recuar, o exemplo não é único, né? Tantos outros nossos aqui que passaram por isso. Como é que a gente solidifica isso? Nos últimos anos eu olhei um fórum, que ainda é frágil, mas é muito possível, que é o Fórum dos Conselhos Municipais e do Conselho Estadual. Como é que é de políticas públicas, de cultura. E na vastidão da luta da cultura, como é que o patrimônio, a memória, como é que a gente vai traduzir esse esforço todo em construção de política? O exemplo mais religioso é a Política Nacional de Florim, que até com nossa foi torpedeada agora, pouco tempo, né? Houve um retrocesso. Mas a questão que eu quero colocar para vocês é isso. Como é que nós, enquanto intelectuais, enquanto fazedores de cultura, enquanto homens e mulheres com representação e responsabilidade simbólica, como é que a gente atua nesses fóruns? É cansativo, é exaustivo, né? E cobra uma dívida, cobra um preço a quem se mantém isso. Para encerrar como exemplo, quando o companheiro fala da luta do Tenente Chocante, eu quero te parabenizar, que eu não te conhecia. O trabalho que foi feito lá é maravilhoso. A consequência que você coloca ali, do fato da que quando tu vai para lá para colocar a plaquinha e faz os restauros urbanísticos, de certa forma, um resultado prático daquilo que a gente fez, mas é muito aquém daquilo que a gente deseja. Uma outra consequência que você sabe foi a criação do Museu Mariano João Cândido lá no Morro do Embaixador, que tinha feito aquela luta toda, que tinha um norte aqui de comunitarismo, um norte de integração do território, e acabou virando mais um museu convencional. Você esteve lá na coleção, você foi lá. Quer dizer, a ideia construída pelo discurso desses militantes na qual você se enquadra, pela nossa impossibilidade do diálogo aprofundado de política pública, virou um lugar lá que agora está quase virando uma creche, se você quer saber. Da funcionalidade do espaço. Então a minha questão é essa, né? Como é que a gente navega nisso, como é que a gente avança nessa direção? Desculpa, eu falo demais sobre a sua história. Queria agradecer toda a mesa. Minhas perguntas são para o Pedro. E desculpa se me escapou na sua fala sobre as placas do IRPH. Você falou que vocês estão esperando outras placas, né? Se existe um diálogo para ter placas em todos os muros, como uma forma talvez de informar, registrar e valorizar, e tentar evitar esses ataques. Se vocês voltam para retocar ou refazer os muros que foram atacados. E se no sentido inverso, se alguns desses muros foram resultados de demandas familiares ou comunitárias. A gente faz aqui a última rodada, então, seguindo a ordem das falas. O que vocês sugerem, então? Fernanda, parabéns pela pesquisa, pelo estudo. Acho que revisitar esses territórios também e trazer uma perspectiva do seu campo de formação é fundamental. De todas as áreas de conhecimento, precisava também acionar as nossas memórias e trazer contribuições, né, sobretudo no campo acadêmico. Você perguntou sobre essas pequenas Áfricas que tem em São Paulo, se algum território tem território de luto. Vários, todos os territórios na realidade, mas um dos territórios que a gente tem discutido com mais profundidade é o território do bairro da Liberdade. O próprio nome do bairro, ele tem uma relação direta com a presença negra daquele bairro. Embora muitas pessoas que vão a São Paulo
que vão fazer turismo e vão ao bairro da Liberdade têm um impacto e saem impactados, saem com a informação de que aqui é um bairro de cultura de presença japonesa, né? Onde, na realidade, nesse processo todo de higienização da cidade de São Paulo, a população negra foi tirada de lá e foi colocada naquele lugar. Recentemente foi encontrado, né, um sítio arqueológico no bairro da Liberdade, ali na Capela dos Aflitos, uma capela do século XVIII, que está lá ainda, né, em pé, resistindo ao processo todo de verticalização da cidade de São Paulo, a gentrificação que tem expulsado e apagado, inclusive, territórios importantes, pontos físicos também, né, simbólicos ali também da cidade de São Paulo. E o bairro da Liberdade, a questão da dor é porque ali foram encontrados remanescentes humanos, não é? Nas escavações que foram feitas ali para poder construir um shopping, foram encontrados ali esses remanescentes. E com um detalhe, né? Alguns deles, inclusive um deles, foi encontrado com uma conta, um fio de conta, não é? Azul. E aí isso também me chama a atenção porque, por exemplo, é um fio de conta igual a esse. Por exemplo, eu sou um filho de Cosse, porque eu sou iniciado no Candomblé de Nação Angola, que no Queto seria Ogum, não é? Então, quer dizer, os nossos ancestrais também falam, mesmo no processo todo, não só sistêmico de apagamento, mas de literal pavimentação sobre a nossa história, sobre a nossa presença na cidade de São Paulo. Então, o trabalho arqueológico também é um trabalho importante de recuperar essa questão da nossa memória e da presença dele. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem aprofundado o debate sobre a importância da arqueologia africana, né, na cidade de São Paulo. Então, acho que é um ponto, acho que um dos pontos sensíveis. Óbvio que você tem também o bairro da Liberdade, ou o bairro da Bela Vista, do Bexiga, quando há também a expulsão da Vai-Vai, as escavações do metrô também encontram uma série de artefatos que demarcam a presença também, que ali era o quilombo, né, o quilombo do Saracura, um dos territórios onde a população negra foi também retirada da região central e foi levada para lá, e vários artefatos foram encontrados pelas escavações. Então tem vários pontos de dor, e dor nos vários sentidos da palavra de dor. Então tem isso. E essas outras pequenas Áfricas vão se reorganizando na medida em que esses territórios são esvaziados e colocados ali para que a gentrificação recrie ali, né, a presença desses povos, né, que foram migrados para aquela região. Só dois comentários rápidos que eu já passo aqui. Primeiro, sobre a citação do livro do professor Florestan Fernandes, né, que é uma pesquisa que foi encomendada pela Unesco na época, né, Pretos e Brancos em São Paulo, Florestan Fernandes e Roger Batiste, né, que foram investigar essa história. É interessante desse material, porque ele também vai orientar um pouco dessas relações raciais na cidade de São Paulo. E no segundo volume desse livro, o prefácio do então sociólogo Fernando Henrique Cardoso, a segunda tiragem, o livro já saiu com o nome Brancos e Negros em São Paulo. Não é? Se você for pegar a primeira tiragem, é Pretos e Brancos em São Paulo, depois a segunda tiragem, com o prefácio do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, já sai Brancos e Pretos em São Paulo. Então, quer dizer, também no campo intelectual, acadêmico, há apagamento, a gente precisa reconhecer isso. Reconhecer que a academia paga também. A academia também tem, o professor trouxe aqui a contribuição intelectual de como a gente avança para esse processo da política pública, eu quero rapidamente comentar também, mas compreender qual que é o nosso papel também de pesquisadoras e pesquisadores da academia, de garantir que esses apagamentos não aconteçam, e que também a gente dê protagonismo para o sujeito, não da pesquisa, mas o sujeito, corpo, mente, memória, resistência, também como um ator de produção de conhecimento. Fundamental que a gente também comece a compreender isso. Quer dizer, não que comece, já começamos. Acho que essa iniciativa, o trabalho do observatório já tem apontado para essa direção, não é? Mas como também essas sutilezas, não é? Estão ali também, todas embebidas numa ideia extremamente racista de apagar o protagonismo dessa população que, eu repito, representa 40% hoje da população da cidade de São Paulo, né, numa cidade de 2 milhões de habitantes. Com relação a políticas públicas, né, eu não sou formado, minha área não é, né, a política pública, mas é bem interessante quando a gente fala sobre política patrimonial, memória, resistência, trabalhos, inclusive, né, contribuições para poder pensar uma política nacional de cultura, na medida que você tem mudanças de tempo em tempo de gestão do governo federal. Na gestão anterior, por exemplo, uma das primeiras medidas foi acabar com o Ministério da Cultura. Então, todo o trabalho de desenvolvimento de fóruns, de encontros, de debates,
seja na academia, ou seja nos terreiros, ou seja nos quilombos, ou seja nos territórios onde a cultura se manifesta, que foi fundamental para contribuir com uma política, um plano nacional de cultura, ele simplesmente é amassado e jogado no lixo, como se a cultura também não fosse um aspecto importante da formação da nossa identidade. E aí você tem que, novamente, praticamente sair da estaca zero para poder pensar, porque a gente ainda não conseguiu consolidar uma política de Estado, né? Uma política de Estado que garanta que, mesmo com a mudança de gestão, você tenha a política e as rubricas orçamentárias garantindo que esses mestres e mestras, as fazedoras, os fazedores, os profissionais, trabalhadores e trabalhadoras de cultura, tenham garantido o orçamento para manter a atividade ativa. Então, é bem complexo, o tempo aqui é muito curto, talvez teria que ter uma mesa só para poder discutir política pública e a consolidação de uma política de Estado, não é? Para que, de fato, a gente possa avançar e, para isso, ter essa política de Estado pensada no âmbito nacional que possa também servir como espelho ou como referência para que se pense também essa aplicabilidade de política pública nos municípios. E aí talvez a gente consiga garantir que, mesmo mudando, né, seja qual o campo político que ocupar o governo federal, os governos municipais, não tenha nenhum tipo de ruptura com todo o processo de trabalho, de produção intelectual, produção simbólica para poder construir essas políticas. Nesse momento é o que eu consigo comentar, porque o tempo é muito curto. Eu não consegui anotar os nomes, mas você perguntou sobre Dona Ivone. A gente fez um trabalho muito emocionante homenageando a Dona Ivone dentro do Início da Silveira, lá dentro onde ela trabalhou, focando apenas no legado dela para a saúde mental. Né? As pessoas falam, a Dona Ivone trabalhou com a Nise e tal. Ela trabalhou com a Nise, mas assim, ela não tinha esse papel secundário que as pessoas gostam de incutir na Dona Ivone. Né? Ela foi terapeuta ocupacional, ela foi assistente social, então ela visitava as famílias, né? Ela fazia o acompanhamento de cada... A Nise gostava de chamar de cliente, né? Mas de cada paciente. E ela entrou, hoje nós temos esse termo de musicoterapia, mas Dona Ivone Lara foi uma das precursoras do uso da música e também do teatro lá dentro, né? Como tratamento terapêutico. Então, quando a gente inaugurou o muro, foi com uma bateria lá do Loucura Suburbana, e foi o neto, o filho de Dona Ivone, foi uma coisa super bonita. E por conta desse trabalho, a gente foi convidado pelo Ministério da Saúde para fazer uma exposição, que é a única exposição que a gente tem até hoje, está lá em Brasília. Foi uma exposição que é permanente, que, na verdade, reinaugura o corredor que conecta o prédio principal do Ministério ao prédio anexo, que agora é Centro Cultural Dona Ivone Lara. Então tem 5 telas nossas que mostram momentos da Dona Ivone, tanto no samba quanto na saúde mental, do lado esquerdo, e do lado direito são 21 estandartes com retratos de mulheres da saúde do Brasil, de etnias e áreas da saúde diferentes. Então quem estiver em Brasília e quiser dar um pulinho no Ministério da Saúde, foi inaugurado pela própria ministra, ex-ministra Nízia, foi um trabalho super bonito. E domingo agora, também aproveitando, vai ter entrega da medalha da Dona Ivone Lara para pessoas que estiveram envolvidas com a memória dela. A gente vai humildemente receber uma, vai ser ali na Praça Niterói. No Baródromo, exatamente, na Tijuca. Roda de samba, acho que a partir das 2 da tarde, domingo. 3 da tarde. Então, sobre Dona Ivone Lara, a gente fez uma pequena contribuição para... O mestre que levantou ali, eu esqueci, não anotei o nome dele também, falou de José Bonifácio, Bebeto, que eu não sabia que o José Bonifácio tinha morado no Engenho de Dentro, que ele morreu no Engenho de Dentro, mas eu sabia que ele morou em São Cristóvão, e a gente também está aguardando o IRPH liberar aí um muro que a gente quer pintar em São Cristóvão, perto do prédio da imprensa, né, do Rio, então faz todo sentido. Ele também comentou os pilares, a história de pilares. A gente tem um muro lá que é a Sandra de Sá, que começou a carreira dela na Caprichosa de Pilares, então quem passar por lá na fachada da escola tem uma homenagem a Sandra de Sá. E comentou-se sobre o bairro do Engenho de Dentro e sobre a Mangueira, né? A gente pintou o Zé Espinguela,
que é uma figura fantástica da história do samba, né? Que é um dos fundadores da Mangueira, que era do Bloco dos Arengueiros, junto com seu avô, né? E que foi na casa dele, no terreiro dele, era sacerdote de Ifá, foi no terreiro dele onde aconteceu a primeira disputa entre escolas de samba, não me lembro exatamente qual ano, mas foi Estácio, Mangueira e Portela. A Portela tinha sido vencedora, mas teve uma porradaria generalizada e eles resolveram dar empate para todo mundo. Então, hoje, onde fica o Arranco do Engenho de Dentro, era a casa do terreiro de Zé Espinguela. Ali nasce a primeira disputa entre sambas, não de desfile, mas a primeira disputa entre samba no Engenho de Dentro. Isso é um dado legal também, 28. Você me perguntou, querida, desculpa o seu nome. Ana, você me perguntou se já tiveram figuras que as famílias pediram, né? O Valdemar Santana, se tem alguém da capoeira aí, o Valdemar Santana foi um mestre de capoeira baiano que vem para o Rio nos anos 30, final de 30 para 40, se formar como lutador de jiu-jitsu com a família Gracie. Né? O Hélio Gracie foi o cara que criou o jiu-jitsu brasileiro e tal, né? Depois de volta do Japão. E o Valdemar Santana, como capoeirista, ele se destaca dentro da Academia dos Gracie, é o único atleta negro dos Gracie, encurtando muito a história. Ele é expulso da academia porque ele lutava na época um estilo de luta livre, que é uma coisa meio telequete, e para a tradicional família Gracie isso era um absurdo, um atleta dele estava lutando esse tipo de coisa, ele foi expulso. E a rádio na época soube, né, a imprensa soube, alimentou essa rivalidade que até então não existia. O Valdemar, ele desafia o Hélio Gracie para uma luta, e essa luta acontece ali na ACM da Lapa, na Rua da Lapa, que é considerada até hoje a luta mais longa da história, de 3 horas e 45 minutos ininterruptos, que o Valdemar Santana ganhou do Hélio Gracie. Então ele se torna uma celebridade nacional. Nesse momento foi a filha dele que trouxe a história do próprio Valdemar, que eu não conhecia, eu não saco muito de luta, mas está lá, a gente pintou o muro depois da indicação da própria filha do Valdemar. É uma história bem interessante. Também no Salgueiro, a gente pintou no Morro do Salgueiro 11 baluartes da escola de samba, a gente pintou lá em cima na Caliel, que é um espaço fantástico. Toda vez que eu falo da Caliel, eu faço questão, procurem. É não só uma padaria que fica no Morro do Salgueiro, mas também é a sede do Caxambu do Salgueiro e das mestras herveiras do Salgueiro, que é um espaço ancestral maravilhoso, procurem conhecer. E a filha do Beto Sem Braço, que é a Priscila, que também a gente já queria pintar Beto Sem Braço, claro, mas ela deu uma força a mais para a gente conseguir fazer essa pintura lá em Madureira. Sobre a reforma dos muros, que você perguntou, sempre perguntam isso para a gente, eu sempre fico perguntando assim, filosoficamente se o nosso trabalho deve ser reformado ou a gente deve aguardar ele se deteriorar e fazer um novo, por completo, do zero. É uma pergunta, mas acho que a gente não tem. Então, assim, cada mural realmente tem um processo diferente. A gente até hoje só restaurou, de fato, um mural e foi no Mucabe. A gente tem 3 muros lá no Mucabe, inclusive. Um deles que foi reformado, que é do Antônio Pitanga, como Pacífico Pitanga, né, que foi um dos líderes da Revolta dos Malês. Então foi o único muro que a gente reformou até agora. E sobre as placas de IRPH, que você perguntou, elas ficam em imóveis que têm uma relevância histórica, né? Então não na pintura. Então a gente propôs esses endereços em espaços, imóveis que tenham, e não necessariamente a pintura, até porque isso, botar uma placa na pintura, mas pode ser que o proprietário resolva fazer uma obra e vai derrubar e acabou. Assim. Então, acho que é isso. Vamos passar uma porque estão perguntando para mim onde encontro o livro, né? Tanto esse livro, né, Casa Verde, uma pequena África Paulistana, pode achar pelo site da editora e chega no endereço da casa de vocês, que é a editora Liberaz. Depois vocês podem pegar aqui o endereço direitinho no livro. Tem outro livro também, na verdade esse aqui é um dos 3 livros que eu já publiquei. Esse aqui é o Casa Verde, uma pequena África Paulistana. Tem o Imprensa Negra, Frente Negra Brasileira e o Jornal A Voz da Raça, na década de 1930, que é o resultado da minha dissertação do mestrado na Universidade de São Paulo. E o livro também é Samba e Pandemia 2021, o ano que o samba parou. Que a gente fez uma investigação sobre os impactos da pandemia na produção na cadeia produtiva do Carnaval de São Paulo, uma pesquisa
bem interessante também, com a Sara Negriti, uma pesquisadora de BH, que está radicada em São Paulo, e a gente conseguiu fazer essa pesquisa e publicar esse livro também. E para quem quiser também encontrar a gente, né, tem o meu site, www.tadeucaçula, caçula com K, porque eu sou um afro-banto paulistano, então a língua aqui bom usa o K, usa o C, não é? É www.tadeucaçula.com, e nas minhas redes sociais, só colocar @caçula com K, que vai aparecer essa cutis preta maravilhosa lá no Instagram para vocês seguirem. Entendeu? Obrigado, gente.